Domingo, dia 13 de março. Entrega dos pedidos em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. Bispa Cléo Ribeiro Roçafo clamará ao Deus vivo em favor de todos os que creem para a materialização dos projetos de conquistas. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2011. E semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Amém? Graças a Deus. Deixa eu pedir para vocês, o que puder chegar mais perto, que aí fica melhor, né? Já estamos num número menor. Chega um pouquinho mais para frente. Por favor. E pode sentar-se, por gentileza. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 6, e vamos ler do 1 ao 14. João 6, 1 a 14. Amém? João 6, 1 a 14. Podemos ir? Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um, para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os partiu entre os que estavam assentados. Tanto quanto queriam, fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada
deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Amém. Amém. Veja, nós precisamos prestar atenção no início dessa palavra. O povo, por saber e ver Jesus fazendo os milagres, encontraram nele a solução para suas dores. E o que eles passaram a fazer? Seguiam ele. Para onde ele ia, o povo estava atrás. Estava seguindo. Porque queria estar com o Senhor. O Senhor se retirou, o povo ficou ali. Era um lugar gramado, tinha bastante grama, mas você vê que não tinha conforto. Tinha o mar ali, mas precisa de água, de comida, né, de conforto. Acredita-se que esse povo, eles conseguiram ficar ali por cerca de 3 dias. Eles ficaram e não saíram do lugar. Então, pensa bem. Pessoa quer uma mudança na vida. Ela olha e vê em Jesus a saída. Ela decide segui-lo. Tem desafios. Eles se colocaram ali à disposição. Coisa que muitas vezes nós não vemos em muitos. Às vezes as pessoas não estão dispostas nem a seguir Jesus. Quanto mais ficar ali na espera. Não tem água, né? Não tem comida, não tem conforto. Mas eu vou ficar aqui. Porque eu sei que eu vou ser abençoado. Eu penso que isso é fundamental para o processo da vitória. Porque a partir do momento que uma pessoa está sofrendo, e ela entende que a saída para ela é Jesus, ela tem que seguir esse Jesus. Ela tem que seguir Jesus. E aí tem um tempo de espera. E às vezes esse tempo, nós não ficamos em condições muito confortáveis. Não é muito agradável. É um lugar rústico, tem grama, mas falta muitas outras coisas. Mas se eu quero ser abençoado, é isso que eu quero a minha bênção, então eu devo me submeter. Espera aí, eu tenho que esperar, no momento as coisas parecem que não estão lá muito agradáveis, tem uma batalha aqui, tem outro desafio ali, espera aí, eu estou com fome já, eu estou com sede, espera aí, o lugar aqui já está me cansando, eu estou sentado, é na grama, está duro. Mas eu quero vitória. Eu quero vitória. E se eu quero vitória, se eu quero vencer, eu preciso estar disposto a esperar. E a não desistir de jeito nenhum, porque o meu estômago começou a roncar. Porque eu já estou com sede, ou porque, de repente, eu já estou cansado de estar sentado na grama. Se esse pessoal tivesse desistido, eles não teriam vivido esse milagre aqui, ó. E é o que acontece com muitas pessoas. Por que muitos não têm vivido milagres?
Ah, porque eu estou com fome, não tem comida, eu vou embora. Eu estou com esse problema, não aconteceu nada até agora, eu vou desistir. Ah, eu estou com sede. Ah, não tem nada para beber aqui, eu vou embora. Ah, não aguento mais ficar sentado nesse chão duro. Ah, eu já pedi, eu já clamei, não vi nada, eu vou embora. Possivelmente, realmente, eles estavam lá uns 3 dias. E aí? Será que alguns foram embora? Possivelmente, pode ser. Mas havia uma multidão que ficou ali, ó. E quem ficou, comeu o pão do milagre. Quem aguardou pelo milagre, viveu o milagre. Quem permaneceu ali, a Bíblia diz que foram curados e foram alimentados. Isso significa o quê? Que ali tinha pessoas doentes do corpo? Tinha. Devia ter da alma? Tinha. Tinha gente com necessidade, as necessidades mais diversas, e a Bíblia deixa claro que o Senhor supriu todas. Ele curou, Ele alimentou. Mas por quê? Porque elas aguentaram firme. Elas aguentaram. Coisa que muitas vezes, muitos desistem antes. Ah, eu estou com fome, não dá mais. Ah, não vou ficar aqui mais não, estou cansado. Então, a Bíblia está dizendo aqui, ó, que esse povo continuava a seguir Jesus. É uma coisa que tem que entrar na tua cabeça. Continuar seguindo Jesus. Aí a Bíblia diz que aquele povo ficou ali. Eles não arredavam o pé. E por causa daquela atitude, eles viveram esse milagre. E se tem uma coisa que tem que entrar na tua cabeça, é isso. Se você sabe que a saída é Jesus, o caminho é continuar seguindo Ele. E a inteligência aí é você esperar pelo milagre. Ainda que você já esteja cansado de estar sentado na grama, com fome ou com sede, e espera porque o milagre vai vir. Foi isso que aconteceu. Jesus curou os enfermos e Jesus alimentou a todos. Mas só viveu isso aqui quem não arredou o pé de lá. E às vezes eu vejo que as pessoas, quando estão já num momento difícil, está desafiador, como por exemplo, muitos estavam aqui com fome, com sede, talvez cansados fisicamente, porque sentar na grama por uns momentos é uma coisa, mas ficar ali por muito tempo vai cansar. Então, às vezes, nós estamos num momento que não é lá muito confortável. Mas cabe a nós passar por ele. E isso é inteligente. Porque se você ficar firme esperando e não sair do lugar, como está o exemplo desse pessoal aqui, você vive o milagre. Você vive. Não tem outra maneira de viver milagres. É seguindo Jesus continuamente, como está escrito aqui, e esperar pelo milagre. E foi isso que eles fizeram. Aí, vamos para outra parte. Jesus, diz a Bíblia, eu li para você, que ele já tinha em mente, diga, ele já tinha em mente o que ia fazer. Ele já tinha em mente. Como outro dia eu disse aqui, que quando nós entramos numa batalha, Deus já tem a vitória. Ele já tem a saída para aquilo.
Então o Senhor já tinha em mente o que ele ia fazer. No entanto, ele perguntou para Filipe, aqui, ó, onde compraremos pão para esse povo comer? Fiz essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Às vezes o Senhor está esperando uma reação de fé da nossa parte para nos abençoar e nós decepcionamos grandemente. Quando ele fez essa pergunta, o rapaz falou assim, o discípulo, nem 200 denários compraria pão suficiente para dar um pedaço para cada um desse povo. Quer dizer, nem se nós tivéssemos 200 denários, daria para comprar pão suficiente para dar um pedaço. Como nós não temos, é impossível. Aí, o outro, o André, que era irmão de Pedro, disse assim, ó, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Quer dizer, ninguém manifestou a fé ali. Ninguém. Todos foram à base do olho, do que eles estavam vendo. E Jesus estava esperando uma reação de fé. Diga, reação de fé. Tanto é que a Bíblia diz que ele perguntou para o Filipe, esperando certamente uma resposta de fé, mas na cabeça dele, ele já sabia o que ia fazer. Eu li isso aqui. Ele já tinha em mente o que ia fazer. Ele já tinha em mente. Mas ele queria ver a visão do Filipe. Qual o olhar dele para aquela situação? Como é que ele estava reagindo no espírito? E reagiu muito mal. É o que muitos decepcionam. Ao invés de surpreender a Deus, decepciona. Porque Deus já tem a vitória para você. E a Bíblia diz aqui, ó, usou essa expressão, fez essa pergunta para pô-lo à prova, quer dizer, para testá-lo. O Senhor queria provar o espírito dele. E ele decepcionou, porque ele falou, Senhor, nem se tivesse 200 denários, daria para comprar pão suficiente para dar um pedaço para esse povo. Quer dizer, nem se tivesse. Como não tem, impossível. O André disse, ó, tem até um rapaz com 5 pães e 2 peixes, mas isso não tem menor sentido. Quer dizer, ninguém conseguiu ter visão, ninguém ali manifestou uma fé naquela situação para provar ao Senhor que o Senhor podia criar um meio naquilo lá. Todos eles foram envolvidos, diga envolvido, pela situação. A situação os envolveu, ao invés de ser a fé. E às vezes é isso que eu encontro. Pessoas envolvidas pela situação, com problema, ao invés de estarem envolvidas com a fé. E às vezes Deus está esperando uma manifestação de fé da pessoa, um olhar diferente em relação ao problema, e a pessoa reage igual todo mundo. Eles agirem igualzinho todo mundo reage aí, quando está diante de uma impossibilidade. Não tem jeito. Não é assim que o mundo faz quando está com problema? Diz o quê? Não tem jeito. Não é assim? Não tem saída, não tem saída. E muitos cristãos agem igualzinho os mundanos. Igualzinho. Quando ele está diante de um problema, não tem jeito. Se eu tivesse isso, talvez até isso, mas como eu não tenho, então não tenho nada. Não tenho nada. Olha, eu até tenho 5 peixinhos aqui, 5 pãezinhos com 2 peixinhos, mas isso não é nada também. Então, nós não temos nada. Nós não temos saída nenhuma. Não tem saída, não tem nada. Eles eram discípulos. E você não vê ninguém aqui tendo uma visão diferente. Uma visão de fé.
um olhar diferente para o problema. Ao contrário, todos eles tiveram a mesma visão. E todos eles julgaram que a melhor saída era Jesus mandar o povo embora, para cada um ir comer onde quisesse. Porque a maioria é assim. Quando ele está envolvido, ele está com um problema, ele se envolve com o problema, ele se entrega ao problema, ele age igualzinho quem está aí fora, não tem saída, não tem solução, é melhor desistir. Quer dizer, manda o povo embora, porque não há o que fazer. É melhor desistir. Não tem o que fazer, manda eles embora para casa. Porque não tem o que fazer. Esse não é o espírito que Deus espera de nós. Deus não nos quer envolvidos com a situação e tendo uma visão igualzinha do mundo. Porque se você continuar pensando igualzinho o mundo pensa e reagir igualzinho o mundo reage, cadê? Para quê? O que serve essa fé no Senhor? Que fé é essa? Cadê Deus na tua vida? Cadê? A hora de colocar em prática. Porque o Senhor testou a fé de Filipe, foi um fracasso. Ele testou a fé do Filipe, foi um fracasso. Foi um fracasso. O sujeito agiu igualzinho, qualquer um reagiria. Não tem jeito. Se eu tivesse isso, daria. Mas se eu tivesse, então você não precisa do milagre. É ou não é? Se eu tivesse 200 denários, daria para comprar talvez um pedaço, um pão, acho que não dava. Ele disse, daria talvez um pedacinho para cada um. Se eu tivesse. Às vezes tem gente que vai deixar, se eu tivesse isso, até daria isso. Então, você precisa de Deus? Você precisaria ter aquilo. Você não está precisando de Deus? Ai, se eu tivesse isso. Daria para fazer isso. Como eu não tenho isso, não dá. E depois o outro vem e reage o quê? O outro diz, e depois nós só temos aqui 3 pãezinhos, 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Então não dá mais, não dá mesmo. É onde muitos a fé da pessoa vai só até ali mesmo. Ele aprende a manifestar a fé. Quando ele tem oportunidade para isso, é um desastre. Reage dessa maneira aqui, vergonhosa. Porque para quem estava convivendo com Jesus, vendo Jesus curar, abençoar o tempo todo, era para ter tido uma manifestação de uma fé completamente diferente. Você concorda ou não? Aí então você leva isso para a sua vida. Você tem visto Deus fazer, você sabe que Deus pode fazer, você tem ouvido Deus falar com você. E quando tem a oportunidade de manifestar a fé, muitas vezes age igualzinho o Filipe e o André aqui. Um desastre. Age igualzinho, se eu tivesse isso, faria isso. Ah, eu só tenho isso, então não dá para fazer isso. Mas se você depende de alguma coisa além, que não é a fé, para poder ter sua vida mudada, você não precisa de Deus. Não precisa de Deus. Porque se o olhar da pessoa está voltado para aquela direção, se eu tivesse 200 denários, talvez daria um pedacinho de pão. Quer dizer, é esse o seu olhar? Se você tivesse aquilo, talvez você melhoraria essa situação e solucionaria. Como você não tem, então não tem saída para você. Como você só tem isso aqui, esses 5 pãezinhos, esses 2 peixinhos, então você está acabado. É o fim de tudo para a tua vida. Não tem mais o que fazer, então. Você está entendendo? Não tem, então, o que fazer. Fim de linha, acabou. Acabou, não tem mais o que fazer. Se for para nós reagirmos assim, então, qual o proveito de todo o espírito que Deus tem lançado sobre nós para poder manifestar a fé e viver o seu poder? Cadê? Quando nós somos submetidos a uma situação
em que nós temos oportunidade de mostrar a nossa fé, decepcionamos. Totalmente. Decepcionamos. Então, são já duas situações dentro dessa palavra que deve nos ensinar. Né? Primeiro, esse povo sabia que a saída era Jesus, seguia ele. E essa é a ideia. Eles seguiam, está aqui, ó, continuava a segui-lo. Por isso foram abençoados. Aliás, não só por isso. Porque eles continuaram a seguir e ficaram ali esperando pela atuação do Senhor. Mesmo com fome, com sede, cansados, sei lá o quê, não arredaram o pé. E muitos fazem diferente. Quando ele está com uma situação incômoda, aquilo não está acontecendo, ele larga, ele abandona. Mas o Senhor já tinha em mente o que ele ia fazer, como ele tem em mente o que ele vai fazer na vida de cada um de nós. Só que há situações em que muitas vezes somos testados e ao invés de mostrarmos a fé, decepcionamos. Quando ele faz essa pergunta, onde compraremos pão? E a Bíblia diz, o Senhor fez essa pergunta só para testá-lo, porque já tinha em mente o que ia fazer. E o que o rapaz fala? Nem se tivesse 200 denários. Acho que daria para dar um pedacinho aí para cada um. Aí levanta o outro, tem 5 pães aqui, 2 peixes, mas isso não dá para nada. Ninguém manifestou uma fé diferente. Ninguém. Ninguém mostrou um espírito diferente. E é muito fácil uma pessoa manifestar a fé quando ele tem sobrando. Quando a coisa está de vento em popa. Agora, quando a pessoa está num momento desafiador, aí é que é o negócio. Aí é que você mostra que espírito está em você. É o que eu tenho falado. Quem conhece a Deus, mostra que conhece a Deus, é quando ele está num momento desafiador. Não é quando a coisa tá uma maravilha. É quando o processo, a situação é desafiadora. E a pessoa tem a oportunidade de manifestar a fé. Aí, nós vamos para um terceiro ponto importante. Você vê que Deus, o Senhor Jesus não está preso, limitado, nada pode impedi-lo de operar. Quando falaram dos pãezinhos e dos peixinhos, que o rapaz falou desse jeito, o André falou, mas tem muita gente, isso não dá para nada. O que o senhor fez? Traz eles aqui. Os 5 pães e os 2 peixinhos. Mandou o povo sentar. E começou a partir, abençoou e começou a partir. Isso que lição dá para mim e para você? Aquilo que nós repetimos tantas vezes, mas que por talvez falar tanto vai perdendo até a força, que do nada o Senhor faz tudo. Então, às vezes a pessoa, ela fica esperando, né, ter os cestos de pães e o barco lotado de peixe para tomar uma atitude na vida dela.
A semana passada, nós falávamos sobre, tinha lutado para pescar a noite inteira, não deu certo, lavando as redes e desistiu. O que o senhor falou? Vamos para águas profundas e lançar as redes. É tempo de se aprofundar, é tempo de ir fundo nas coisas, demais. É tempo de tomar atitudes mais ousadas. Ah, mas eu só tenho isso, bispo, como é que eu vou ter? Pois é, o senhor só tinha 5 pães e 2 peixes e alimentou, diz a Bíblia, 5.000 homens e ainda tinha crianças e mulheres. Então você imagina a multidão. Isso é o quê? É a prova do poder de Deus para prosperar a vida de uma pessoa. Para prosperar. Para prosperar. Que às vezes ela tem, o que ela tem não dá para nada para olhar. Mas ela manifesta a fé naquela ideia, naquele talento, naquele negócio. E ela dá condições a Deus para fazer aquilo render, aquilo se multiplicar. Como é que Deus vai multiplicar algo na tua vida se você não começar a usar o que você tem? Como? Como é que Deus vai poder te levar a uma abundância tão grande que sobraram dos 5 pães e 2 peixes, 12 cestos cheios? Como é que Deus vai te levar a um nível de prosperidade dessa, se você não usa o que você tem? Como? Isso é impossível. Aí é igualzinho o Felipe e o André aqui, ó. Decepção pura. Jesus esperando uma manifestação de fé, porque os rapazes, né, estão aqui trabalhando comigo, estão aqui. Vamos ver, deixa eu sentir o espírito do rapaz aqui. Fracasso. O rapaz nem se tivesse 200 denários. Então, tem fé nenhuma aqui não. A fé era nos 200 denários e se tivesse ainda. Ih, Senhor, tem 5 pães e 2 peixes, mas isso não dá para nada. É o que muita gente faz com a sua vida. Ninguém vai acreditar na minha ideia, ninguém vai acreditar no meu projeto. Isso aqui não dá, isso aqui não é possível. Aí eu não tenho isso, então não dá para ter isso aqui. Ah, isso é absurdo, isso é louco. Não dá para agir nisso aqui não. Isso aqui não tem como, não tem, gente. É uma multidão, como é que pode com isso aqui? Então a fé, ela vai além. A fé é que nos leva além. A fé. A fé é você crer que se você está dentro da vontade de Deus, e a vontade de Deus é que você prospere, quem colocou na cabeça das pessoas que é para elas aceitarem uma vida sem resultado foi o diabo? Não tem nada a ver com Deus? O desejo de Deus é que o povo dele prospere, é que o povo dele seja abençoado. Tanto é que esse povo aqui, ó, eles viveram um milagre. O Senhor não deixou de abençoar, mas primeiro eles tiveram que seguir. Eles tiveram que ficar ali, que acredita-se que ficou cerca de uns 3 dias. Eles tiveram que ficar ali. Estou com fome, estou com sede, não aguento mais ficar sentado no chão, mas eles ficaram ali. É o que eu vou dizer, às vezes o momento não é confortável, mas eu resisto. Aí eu estou diante de um grande desafio. Mas como atingir esse objetivo? Se eu não tenho isso, se eu não tenho aquilo, se eu não tenho possibilidade para isso. Eu queria tanto abrir o meu negócio, mas eu não tenho dinheiro para isso. Eu queria tanto colocar essa ideia aí, mas eu não tenho quem acredite nela. Eu queria tanto fazer isso, mas eu não tenho. Então, eu não tenho. Então, eu cruzo os braços e mato meus sonhos, rasgo meu projeto de vida e desisto de tudo.
Bom, os discípulos aconselharam Jesus a mandar a multidão embora. Isso significa o quê para nosso entendimento? Desiste. Manda embora. Se esse povo tivesse ido embora, eles não teriam vivido esse milagre. E se Jesus tivesse mandado eles embora sem operar o milagre, não seria Jesus. Seria o Felipe, o André, mas não Jesus. Porque Jesus, quando nós manifestamos a fé, como esse povo aqui, ao ficar aqui, eles estavam manifestando a fé. E quando uma pessoa manifesta a fé, Jesus não deixa ela sem viver um grande milagre. Você está entendendo ou não? Jesus não deixa ela sem viver um grande milagre. Não tem como ela viver um grande milagre. Se ela for embora, ela não vive. E se Jesus se eles tivessem ido embora, eles não tinham vivido. E se Jesus tivesse mandado embora, não seria Jesus. Porque Jesus não faz isso. Você não vê Jesus despedindo alguém sem vitória. Mas por que eles viveram um milagre? Você vê que uma coisa puxa a outra. Primeiro eles ficaram ali. Eles resistiram aos desafios. Ao estômago roncando, a fome, o chão sentado na grama, sei lá o quê. Eles resistiram. Eles resistiram. E aí então viveram um milagre. E Jesus jamais despediria eles sem o milagre. Isso ilumina o nosso entendimento para compreender o quê? Que se você está seguindo o Senhor, se você está esperando, está no lugar, está na posição, não desistiu, ainda que esteja vivendo um momento difícil, desconfortável, há batalhas, mas você está aí esperando o seu milagre. Deus não vai te deixar sem resposta. E eles não viveram qualquer milagre, eles viveram um grande milagre. Um grande milagre. Um grande. Se você não usa o que você tem, como é que o Senhor vai prosperar você? Se você não tem coragem para encarar desafios ousados, como é que Deus vai te colocar num outro nível? Se você, a cada obstáculo e dificuldade, decepção, você deixa o teu espírito baixar e já começa a desacreditar que Deus tem aquilo para você, como é que Deus vai honrar uma pessoa que no primeiro baque, ou que seja no segundo, sei lá, ele já está esmurecendo? Não tem como. Não tem como. Não vai. Então, sobraram 12 cestos. De 5 pães e 2 peixes, sobraram 12 cestos. Você vê o que é uma atitude de fé. Numa coisa pequena. Uma viúva que tinha... Você vê que ela já era mulher de discípulo de profeta. O marido já estava se preparando para ser profeta. Mas morreu e deixou a família numa miséria. Porque, lamentavelmente, muitos, exatamente isso. Ele fala de Deus, mas ele não vive uma fé viva. Os filhos estavam sendo levados como escravos. Essa mulher vai até o homem de Deus. O homem de Deus fala para ela, o que você tem em casa? Tem um pouco de azeite. Vai lá, pega vasos emprestados e vai virando esse azeite. Ela nunca tinha manifestado a fé dessa forma ousada. E você vê que quando uma pessoa tem a coragem de pegar o pouco que ela tem e usar a fé naquilo, a vida dela muda. Aquela mulher pagou todas as dívidas e ainda teve dinheiro para viver do resto. A vida dela foi mudada. Com o quê? Com um pouquinho de azeite. Uma multidão foi alimentada. Com o quê? 5 pães e 2 peixinhos. E aí eu passo horas falando de muitas outras situações que aconteceram dessa maneira. De uma coisa
que ninguém deu valor, Deus pôde operar um grande milagre. Deus tem suas maneiras de trabalhar. E o que eu diria para você hoje, pelo Espírito, em nome de Jesus, acredita, manifesta a fé, usa o que você tem e vai, porque o mesmo Jesus que não decepcionou essa multidão que estava ali esperando o milagre, não vai decepcionar você. É o mesmo. Não vai decepcionar. Pode ir embora. Manifesta a fé. Você quer coisas grandes? Manifesta a fé no que você tem. Pega o que você tem e deixa Deus transformar isso numa grande vitória na tua vida. Aliás, na grande prosperidade e realização de sonhos da tua vida. Porque aqui sobraram 12 cestos. Houve uma prosperidade imensa. Amém? Domingo, dia 13 de março. Entrega dos pedidos em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. Bispa Cléo Ribeiro Rossafo clamará ao Deus vivo em favor de todos os que creem para a materialização dos projetos de conquistas. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente.